Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Até aqui tem nos ajudado o Senhor em tudo. O Deus bendito, depois de 400 anos, ordenou que Moisés, que há 40 anos vivia no exílio. Muitas vezes nós vemos a história de Moisés e é uma história legal, bacana, para assistir no sofá, né, comendo pipoca, tomando Coca-Cola. É muito legal. Mas se nós entrarmos um pouquinho na vida de Moisés, nós vamos ver que não foi nada fácil. Ele nasceu com uma sentença de morte. Sua mãe, durante 3 meses, o escondeu. E a Bíblia diz que ele era uma criança muito linda, especial, diferente. E a sua mãe teve que tomar uma decisão que eu duvido que a maioria das mães teria coragem. Colocou ele num cesto, betunou, passou betume e colocou ele no Nilo. O Nilo tem crocodilos enormes. No Brasil nós temos o jacaré, né? Papo amarelo, que é pequeno. Na Amazônia tem o jacaré-açu, que é o maior que nós temos. Só que o crocodilo supera muito mais do que o jacaré-açu. Para um crocodilo, Moisés seria apenas um aperitivo. Mas Deus pegou aquele cestinho, com aquele bebê. Da mesma forma que ele segurou a arca de Noé, durante todo o dilúvio, ele direcionou aquele barquinho, aquele cestinho, até quem? Uma mulher que não podia ter filhos. Uma mulher que sonhava em ter o quê? Filhos. Quando ela viu, ela sabia quem era. Só que para ela não tinha problema. Ele vai chamar-se Direito das Águas, Moisés. Moisés vai ser treinado para ser um líder, para ser, talvez, o próximo faraó. Ele seria, por isso que ele foi treinado, como príncipe, como general. A história vocês conhecem. Ele sabia que ele era israelita, ele conhecia o Deus de Israel, mas ele vivia entre os ímpios. Mas ele não se deixou contaminar pela impiedade que ele vivia. Quando ele viu um israelita sendo espancado, ele perdeu a cabeça. Muitas vezes nós perdemos a cabeça na hora errada. Não sei se foi o caso dele. Talvez foi uma providência. Ele matou aquele egípcio. E aquela marca ficou no currículo dele. E agora ele vai ter que fugir. Porque a mãe dele o amava. Mas o faraó não. E ele vai para terras estranhas, a história vocês conhecem. Ele vai ficar 40 anos em Midian. De um príncipe candidato a faraó, ele vai cuidar de ovelhas. Até que ele é convidado e é chamado para ir buscar o povo de Israel. E a história vocês conhecem, ele vai buscar, ele tira aquele povo de lá. Nós não sabemos com exatidão a quantidade de pessoas. A Bíblia fala que eram 600 mil homens. Se nós considerarmos mulheres e crianças, talvez chegue na casa de 2 milhões de pessoas. E Deus milagrosamente leva esse povo até o deserto. E lá no deserto começa a jornada.
Esse povo vê todos os milagres possíveis e impossíveis. Eles participaram das 10 pragas. Saíram ilesos. Eles viram o pranto de um país que chorava no mesmo momento, quando todos os primogênitos do Egito morreram. Eles presenciaram aquilo. A Bíblia diz que era um grito só em todo o Egito. Moisés sobe ao monte e fica 40 dias ali. O que aconteceu com os que ficaram lá embaixo? Na paraxá passada, ele morreu, não vai voltar mais. Vamos voltar para os nossos deuses. Eles esqueceram que os deuses deles foram destruídos nas 10 pragas. E aí o que eles fizeram? Obrigaram Arão e seus filhos a fazerem um bezerro de ouro. Arão não tinha o que fazer. Diz a tradição, a Bíblia não fala com exatidão, isso, que Arão foi ameaçado de morte pelos israelitas. E eles disseram: então me traga brincos, me traga ouro, joias, que eu vou fazer o seu Deus. Quando ele terminou de fazer aquele bezerro, ele disse assim: eis o seu Deus. O que acontece? Aonde eu quero chegar com essa frase? Quantas pessoas são resgatadas do Egito? Viviam como escravos do pecado, castigados pelo pecado, porque o pecado castiga. Como tinha uma música gospel que dizia o seguinte: que o diabo, ele dá com a colher e tira a camucha. O mundo é assim, te oferece coisas a conta outra, mas quando tira de você, ele tira tudo que você tem. E muitas pessoas, muitas vezes, decidem voltar para os seus deuses. E existe tanto Deus nesse mundo. O mais popular deles é o Mamon, que é o Deus do dinheiro. Hoje se mata, se rouba, faz toda atrocidade por causa dessa divindade. E agora aquelas pessoas estavam fazendo tudo aquilo por causa de quem? Do seu Deus. Quando Moisés desceu e viu aquela situação, ele pegou as 2 tábuas que haviam sido lavradas pelo Deus bendito e escritas com o próprio dedo e quebrou. Naquele momento, Deus mandou uma praga. E 3.000 israelitas que haviam saído do Egito, haviam passado pelas pragas isentos, passaram o Mar Vermelho, viram os milagres de Deus. Naquele momento, 3.000 morreram. A única tribo que não morreu ninguém foi a de Arão, que era a tribo de Levi. E Deus deu um presente para aquela tribo: pela fidelidade de vocês, vocês serão os sacerdotes desse povo. O plano inicial era que cada tribo tivesse o quê? Um príncipe sacerdote. Então era cada tribo. Porém, pelo pecado, Deus escolheu os levitas. Acabara e dar a punição. Aquelas pessoas conseguiram a liberdade, estavam a caminho de Canaã, mas pereceram porque quiseram voltar para os velhos deuses do passado. E isso é muito comum entre o povo da aliança. Querer voltar para trás. É muito comum. Mas a misericórdia de Deus, ela é tão extraordinária que depois desse fato, na porção de hoje, que é a porção 22, chama-se Vayakahel, significa e ele reuniu.
Moisés reuniu toda a comunidade do povo de Israel e lhes disse: isso é o que Jeová ordenou a fazer. Todo o trabalho de vocês vão fazer durante quanto tempo? 6 dias. Mas ao 7º dia vocês vão descansar. O que me chamou a atenção quando eu estava olhando isso, que a primeira coisa que Deus fez depois de concluir a criação foi instituir o quê? O sábado. Depois que Deus tirou o povo do Egito, que deu as tábuas da lei, a segunda tábua não foi Deus que escreveu. Moisés teve que lavrar e ele teve que escrever. Porque Deus não é menino. Deus disse: eu dei para vocês e vocês rejeitaram, agora faz. E vai seguir a risca. E a primeira coisa que ele faz é dar o quê? O sábado. E qual é a primeira coisa que a maioria dos religiosos rejeita? O sábado. Isto é coisa de Deus deu para a casa de Israel. A tribo de Judá, naquele momento, era insignificante. A tribo de Levi, não. Mas Judá era insignificante naquele momento. Então Deus vai estabelecer e reuniu, e a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Dar o sábado. A segunda coisa que ele vai pedir está aqui, ó. Moisés disse a toda a comunidade do povo de Israel: eis que Jeová ordenou: façam entre vocês uma coleta para Jeová. Quem tiver coração disposto deve trazer uma oferta para Jeová: ouro, prata, bronze, tecido azul, púrpura, escarlate, e assim ele vai dando uma relação de ofertas. Porém, quem deveria levar? Quem tivesse coração puro. O que significa isso? O que vocês imaginam? Não adianta você trazer uma oferta para o eterno se o seu coração não estiver o quê? Se as suas intenções não são as melhores. Aqui não é o banco master que as pessoas aplicam 1.000 e ganham 10.000. Isso não funciona. Se o seu coração não estiver com sinceridade, você apenas trouxe alguma coisa, mas Deus não vai te retribuir em nada. Porque ele diz: vocês têm que trazer de coração. E por que ele pede isso? Porque eles não levaram toda essa riqueza para colocar nos pés do bezerro de ouro? Não fizeram isso há pouco tempo antes? Agora Deus está falando para eles. Aqueles que fizeram aquilo e pereceram, eles não tinham coração puro, eles quiseram voltar para trás. Certa ocasião, Yeshua disse que o trabalhador que olha para trás não é digno. O cristão, o crente que olha para trás não é digno de herdar a salvação. Porque ele sempre vai estar querendo voltar para trás. E chegou o momento que eles trouxeram tanta riqueza que Moisés disse: parem de trazer. Porém, Deus iria fazer o quê? Construir o Mishkan. Aqui nós vamos explicar uma coisa para vocês. No português eles traduzem errado, mas ficou por tradição. A palavra Mishkan, traduzido, é tabernáculo. Mishkan é o tabernáculo. A palavra Sukkot é cabanas. E aqui nós convencionamos que a festa das cabanas chama-se festa dos tabernáculos. Mas existe um mistério na questão do Mishkan. A palavra tabernáculo, ou tabernaculou conosco, João, ele diz o seguinte: e ele, traduzido, habitou entre nós. A tradução correta: e ele tabernaculou conosco. Por quê? No tabernáculo, quem descia? A Shekinah. No Santíssimo havia a Arca da Aliança, que na verdade era um trono.
E ali a presença de Jeová descia naquele local. E quando ele diz que nosso corpo é o tabernáculo de Deus, que os tradutores colocaram no templo, por que ele diz isso? Porque o Espírito de Deus deve descer sobre cada um de nós. Naquela música Espírito, tem a última frase, o último que escreveu lá, e eles foram batizados em nome de Jesus Cristo para poder receber o quê? O Espírito Santo. Perceberam? Para que você possa receber na sua vida como um templo do Eterno, você tem que permitir que o Espírito Santo de Deus tabernacule com você. Em 1 Coríntios, pega para nós aí, irmão. 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 16, Paulo, para esta igreja rebelde, Paulo, ele vai mostrar que aquele templo que havia em Jerusalém, que era, sabe, a menina dos olhos, era apenas um prédio. Olha o que diz: não sabeis vós que sois o quê? O templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em... Por que Paulo falou isso para eles? Porque a igreja de Corinto recebe duas cartas. Eles eram apóstatas, eles eram ímpios, eles eram idólatras. Por isso que ele vai aconselhar aquelas pessoas que elas deveriam sair daquele caminho e dizer: o corpo de vocês é um templo do Espírito Santo. Por que ele está pregando aquilo? Porque os pais pegavam as suas filhas, levavam para o templo de Diana, e lá elas perdiam a sua pureza, a sua honra, rapavam a cabeça e ficavam todas felizes, porque haviam sido possuídas pelo sacerdote. E elas começaram a vir para as congregações. E elas só poderiam, na tradição pagã, só poderiam deixar os cabelos crescerem quando se casassem. Porém, começou um burburinho entre os irmãos lá. Olha, tá vendo a filha do fulano? Ela foi desonrada. Aí Paulo disse: para a mulher ter o cabelo crescido, é-lhe honroso. Se tiver a cabeça raspada, deve colocar o que? Um véu. Para que era para colocar o véu? Para esconder a desonra. As pessoas construíram doutrinas assim, e fizeram uma série de coisas, porque ignoraram o que as Escrituras falam. O templo, para ser feito, precisou trazer recursos financeiros, precisou trabalhar, e a Bíblia fala sobre um personagem chamado Bezalel. Bezalel foi escolhido para ser o líder dos artesãos. E a Bíblia diz que ele, através do Espírito de Deus, recebeu todos os dons de artesão. Ele sabia fazer tudo. Ele sabia trabalhar com ouro, sabia trabalhar com prata, com madeira, ele sabia modelar. Ele era o homem mais inteligente, porque ele recebeu de Deus o dom. Porque Deus queria fazer dele o quê? Aquele que iria construir o templo. E se você ver as imagens, eram muitos detalhes. Eram muitas coisas pequenas, detalhadas, de ouro, de prata. As madeiras deveriam ser de acácia. Porém, os pés da madeira deveriam ser revestidos de prata, para ser enterrado e não estragar. Qual o significado disso? Todo crente que é o templo do Espírito Santo, ele deve ser trabalhado, ele deve ser polido, e ele deve ser revestido pelo Espírito Santo para não apodrecer. O crente chega na casa de Deus como uma madeira bruta.
Aí o artífice vai lá e vai lixar, vai tirar toda aquela aresta. Depois vai pegar as lixas, uma lixa bem grossa. Depois vai pegar uma lixa média. E depois vai pegar uma lixa fina para dar o acabamento e tirar as ranhuras. E finalmente vai revestir ele com a prata, para colocar como esteio do templo de Deus. E é isso que Paulo está falando. Para que Deus possa habitar em nós, nós temos que ser trabalhados, temos que ser lixados. Talvez você está sendo lixado e está doendo. Quando lixamos, não é fácil. Tanto para quem está lixando, como imagino para quem está sendo lixado. Uma coisa que eu detesto fazer é lixar a parede. O servicinho desagradável. O Paulo adora, mas eu não gosto. Ou coisinha ruim. E o teto então? Pelo amor dos meus irmãos. Que coisa horrorosa. E é assim que Deus estava falando para aquele povo. Quando ele fez o templo, ele estava mostrando que o templo eram eles. E mostrando também que o templo era o que? O Espírito era Jesus, Yeshua. Quando perguntaram, mestre, olha que coisa maravilhosa que é o templo. E realmente o templo de Herodes era espetacular. Ele era todo revestido em mármore da Itália, que foi trazido, e revestido também de ouro. As pedras, todas elas eram revestidas de ouro, e as colunatas de mármore. Com o sol batendo, imagina o esplendor que era aquilo. Por isso que Flávio Joséfo, 3 anos depois da destruição de Jerusalém, quando voltou, não conseguiu localizar o lugar, porque as pedras do templo foram levadas embora. Porque eles tinham que tirar a pedra dali para esquentar, para tirar o ouro. Quando nós estivemos lá em Jerusalém, eu fui lá na cidade de Davi, junto com a Raquel, e ela viu lá a montoeira de pedra que tem onde era o templo, e onde era o palácio. E agora, Jesus diz, será derribado, e em 3 dias será levantado. Aí os sacerdotes dizem, mas levou mais de 40 anos para fazer isso, você fala em 3 dias. Mas ele estava dizendo do corpo dele mesmo, porque ele era o quê? O templo do Espírito Santo. E agora Paulo passa isso para nós, vocês também são templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19, por favor. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O que significa isso? Vamos fazer uma interpretação do texto. O que significa isso, Paulo? Qual o significado dessa frase? O Espírito Santo faz morada em nós. E a partir do momento que ele começa a habitar em nós, nós não somos donos de nós, nós não podemos mais fazer o que nós fazíamos antes. Nossas decisões têm que ser avaliadas pela palavra de Deus. E as pessoas não compreenderam. 2 Coríntios 6,16. E de acordo tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivo. Como Deus disse, eu habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu. De acordo tem o templo de Deus com os ídolos. Aqui se aprofunda um pouco mais. Aqui nós já estamos na segunda carta, nós lemos a primeira carta, agora ele está dizendo, como que você, que é o templo do Espírito Santo, pode andar com os ídolos? Aí quando você fala de ídolo, você pensa no quê? Uma imagem. Não era isso. Nós, como sendo o templo do Espírito Santo, nós não podemos colocar na nossa vida o quê?
As transgressões da carne. Quando, lá em Levítico 11, vamos lá, Levíticos 11, presta bem atenção para nós entendermos essa questão do nosso corpo. Porque as pessoas dizem, ah não, meu corpo quem manda sou eu. Eu faço o que eu quero dele. Levíticos 11. Só um minutinho aqui, que eu estou achando aqui. Muito bem, vamos lá. Versículo 3. Levíticos 11, versículo 3. Tudo que tem unhas fendidas e cuja fenda das unhas se divide em duas, em rumina entre os animais, aquilo vocês vão. Que animais são esses? Boi, cabrito, carneiro, veado, antílope. Esses animais vocês vão comer. O versículo seguinte. Todavia, não comereis dos que ruminam, ou dos que têm unha fendida, como o camelo, porque rumina, mas não tem unha fendida. Esse você será imundo. Próximo. O coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Esse você será. E o coelho é limpinho, né? Bonitinho. Próximo. E a lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Você será imundo, impura. E o suíno, embora tenha unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas, ele não rumina, e esse vos será impuro. Continua. Da sua carne não comereis, nem tocareis a sua carcaça, esse vos será. Você percebe que os outros, ele não diz que não pode tocar na carcaça, no corpo, mas no porco não pode. É um mistério. Próximo. Isto comereis de tudo que está nas águas, tudo que está em barbatanas, escamas nas águas dos mares, nos rios, aquilo deve comer. Continue. E tudo que não tem barbatana nem escama nos mares, nos rios, tudo que se move nas águas, em qualquer vida que está nas águas, serão o quê? Abominação para vós. O que significa a palavra abominável? O próximo versículo. Eles serão o quê? Uma abominação para vós. Não comereis da sua carne, porém tereis suas carcaças como o quê? A abominação. E quando João, no Apocalipse, revela aqueles que não herdarão o reino dos céus, ali ele dá uma lista. Infelizmente hoje você nem pode falar isso. Vocês sabem quais que não farão parte. E entre eles estão os abomináveis. Então, a partir do momento que o indivíduo sabe que não pode consumir aquele alimento, porque Deus disse que é uma abominação, e ele come, ele está enquadrado nos mesmos pecados do que está lá depois vocês leem Apocalipse 21. Olha que coisa. Mas por que isso? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e no templo em Jerusalém não se oferecia animais impuros. Até os puros havia regras, e as regras eram severas. Deveria ser perfeito para poder oferecer a Deus. E o que o ser humano está oferecendo a Deus? Sendo ele o templo do Espírito Santo. E eu faço a seguinte pergunta. Se Yeshua, amanhã de manhã, bem que vai ser no sábado, segundo as Escrituras, mas vamos dizer que no sábado que vem, vamos lá, ele aparecer nas nuvens do céu, qual será a tua reação? Já pararam para pensar nisso? Como vamos reagir? Alguns anos atrás, eu estava vindo de Jundiaí, havia feito fazer uma entrega, e quando eu estava retornando,
parei o carro que deu um problema. E quando eu abri o capô do carro, e fui lá abri e mexi lá no motor para ver se alguma coisa, que a gente diz que entende, né? Mas eu não entendia nada, só olhei, dá um empurrão aqui, um empurrão acolá. Voltei dentro do carro para ligar para ver se a chave pegava. Quando eu olhei no capô, levei um susto. Quando eu lembro, até hoje eu lembro o susto que eu levei. Eu vi no sol, e ao redor do sol, como se fosse uma auréola, assim, parecia ouro. Uma coisa incrível. Eu até liguei para minha mãe naquela hora, perguntando se ela estava vendo, ela olhou também. E eu vou ser sincero, eu fiquei desesperado de medo. Porque eu tive a impressão nítida que Jesus estava voltando. E era um momento que na minha vida não seria o ideal. Me assustei. Lembrei da família, dos amigos e de mim. E a mesma pergunta eu faço hoje. O que faremos, irmãos? Vamos continuar nessa jornada como se nada acontece? Apenas como um encontro social? Ou vamos tomar um posicionamento diante de Deus e fazer uma conversão genuína escritural? A porção de hoje, ela fala do templo, da confecção das roupas, porque Deus se preocupou com tudo. E no capítulo 40 de Êxodo, por favor, versículo 1. E falou Jeová a Moisés dizendo: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da... Isso aqui serve para nós. Nós estamos chegando ao primeiro dia do primeiro mês, que vai ser o próximo sábado. Então, se nós que estamos aqui, não estivermos com as nossas vidas em dia, trate de levantar o seu tabernáculo, que está caído, para que você não pereça. Lembra que no bezerro de ouro, 3.000 pessoas pereceram. Eram pais, mães, irmãos, filhos, filhas. Tem coisas que nós não podemos fazer. A única coisa que nós podemos fazer é orar. Nós não podemos pegar a pessoa e chacoalhar a cabeça e tentar colocar. Mas nós podemos orar. Para encerrar a paraxá de hoje, vou contar uma experiência que há muitos anos eu ouvi. Conta-se que tinha uma senhora, ela era sabatista, e às sextas-feiras ela limpava a casa todinha, preparava a refeição, para chegar no Shabat, estar tranquila, estar sossegada. Seu marido havia sido servo de Deus e abandonou. E ela fez tudo isso, recebeu o sábado, e o marido não estava, o marido estava com os amigos bebendo. Quando foi de madrugada, uma chuva torrencial estava caindo. E o marido chegou, junto com os amigos, bateu na porta do quarto e disse para ela: mulher, levanta aí para esquentar comida para nós. Ela levantou, foi lá, esquentou a comida, voltou. Quando ela olhou, a casa que estava limpinha, estava toda embarreada. Os amigos baixaram a cabeça e foram embora. E o marido olhou para ela e disse: eu não entendo você. Há tantos anos eu estou tentando tirar você desse movimento, dessa religião. Agora, olha o que eu fiz na sua casa. E você escutou o que eu falei, esquentou a comida, não falou nada.
que acontece com você? Você tem sangue de barata? Ela disse, não, meu esposo. Acontece que eu estou me preparando para a eternidade. Em breve o meu Senhor vai retornar. E eu vou entrar no reino de Deus. Como você não pretende, não é o seu propósito, não é a sua necessidade, não é a sua vontade, eu vou fazer da tua vida aqui na terra um paraíso. A melhor forma de nós fazermos com que as pessoas entendam o amor de Deus é agir com amor. Mostrar para as pessoas que Deus está acima das religiões, Deus está acima das coisas, que Deus é único e que as profecias estão se cumprindo. E em breve Ele vai retornar. E que naquele dia possamos, no seu retorno, possamos dizer, ora vem Senhor. Eu agradeço a presença de todos. E eu espero que essa porção tenha mostrado quem somos nós. Que nós somos o templo do Espírito Santo. O templo do Deus vivo. E vamos viver como tal. E que irradie de nossas vidas para as pessoas ao nosso redor esse amor que vem do Senhor. Amém?